A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dá uma olhada aqui no áudio para ver se está funcionando legal, tudo bem, tudo ok. Bom, irmãos, vamos fazer análise aqui do áudio do ancião Salvador Bueno, né? Continua internado e a gente deseja melhoras ao Salvador, ok? Bom, mas eu tenho que fazer análise, tá? Então, eu tenho um vídeo aqui, eu estava dando uma olhada e falei, esse vídeo é importante eu fazer uma análise, ok? O Salvador Bueno pregando a palavra e manipulando, né, a palavra, tentando quase que, como é que eu posso dizer, criminalizar ali a crítica, né? Eles não suportam a crítica, então eles tentam criar ali mecanismos para poder transformar esse ato como se fosse um ato imoral. A palavra mais certa é essa, tá? Corrigir, não é criminalizar, porque eles não têm poder legislativo, tá? Mas criar esse ato no meio do seio da congregação cristã no Brasil, como se fosse um ato imoral, né? Mas ele não percebe que quando ele faz isso, você está também condenando nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele foi um dos maiores críticos dos religiosos, da liderança religiosa que já existiu, certo? Então, vamos colocar o áudio do Salvador Bueno, colocar o fone para ouvir, e nós vamos fazer análise. É um vídeo muito curtinho, tá? Vamos ver. Me vem avante isto agora. Quantas pessoas que agora, neste momento, e durante os cultos, se assentam para ouvir, não para ouvir a palavra, é para depois andar por ela, viver por ela, mas para julgá-la. Então tem aqueles que pegam a Bíblia, irmãos, ficam assim, na mão, e ouvindo, para ver se pega um erro, para ver se pega uma falha que o pregador se atrapalha, ele é homem. Os irmãos pensam que quem está pregando, se eu fosse santo perfeito, eu já tinha ido embora. Então eu preciso me santificar ainda, porque disse Jesus na carta que mandou João escrever: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Bom, uma série de incongruências aqui, certo? E a gente vai abordar uma por uma, ok? Então eu vou rodar agora mais uma vez e vou fazer breves pausas para a gente ir falando sobre a abordagem do Salvador Bueno. Quando você faz um discurso que ele não é coerente com um determinado pensamento, nesse caso aqui, ou seja, um discurso cristão, mas que não é coerente com a Bíblia, isso sempre vai ser identificável, tá? Que é o que nós vamos identificar agora, tá? Vamos lá, ó, primeiro ponto. Me vem avante isto agora. Salvador é a mania do me vem avante. Esse me vem avante, né? Isso aqui já é uma crítica pessoal dele, tá? Esse negócio do me vem avante que eles inventam, como se ele tivesse ali sem pretensão alguma, atendendo o culto normalmente, e de repente como o Espírito Santo trouxesse a mente avante, né? Ele já fez isso várias vezes lendo. Você vê que ele trouxe um comunicado, ele tem algum papel, alguma guia para que ele fale sobre aquele assunto, mas ele inicia dizendo, me veio avante, né? Tem análise minha aqui que mostra isso, ok? Primeiro ponto, tá? Pode ser que veio avante mesmo na hora ali? Lógico que pode, tá? Mas isso são manias para dar a entender ao povo, tá, que ele está sendo naquele momento guiado por Deus para dizer essas palavras. Isso são tudo ferramenta de manipulação da massa, congregação cristã no Brasil. Vamos ver agora o segundo ponto. Quantas pessoas que agora, neste momento, e durante os cultos, se assentam para ouvir, não para ouvir a palavra, é para depois andar por ela, viver por ela, mas para julgá-la. Então tem aqueles que pegam a Bíblia, irmãos, ficam assim, na mão, e ouvindo, para ver se pega um erro, para ver se pega uma falha. Irmão, você está falando uma coisa esdrúxula para um cristão. Esdrúxula, tá?
Porque você quer, simplesmente, Salvador Bueno, você quer que as pessoas acatem tudo que você falar sem passar pelo crivo da análise dela, crítica, pessoal. Isso é um absurdo, meu querido. Você nunca leu a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17 ou capítulo 11? Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Capítulo 17, versículo 11, está dizendo assim. Olha para você ver como o que você fala destoa totalmente do que a Bíblia nos ensina, Salvador. Ou seja, você está passando por cima de uma orientação bíblica. Porque nessa passagem bíblica aqui, o apóstolo, nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo, ele elogia a igreja porque ela está com as escrituras na mão, conferindo o que o pregador está dizendo. Mas você que não é apóstolo, você que nem viu Jesus, você que não acompanhou os apóstolos, você está dando um ensinamento contrário ao que a Bíblia ensina. Vamos ler o que diz a Bíblia. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, ou seja, os tessalonicenses, porque de bom grado receberam a palavra de Deus. De que modo eles receberam a palavra de Deus? Olha só, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Então eles iam lá conferir nas escrituras se tudo que estava sendo dito era conforme as escrituras. Como é que você pode criar um ato como se fosse, você está reputando essa prática como se fosse um ato imoral, Salvador? Porque o problema, Salvador, que é o que você vai falar agora aí, que qualquer um comete erro, porque o problema não é o erro, Salvador. Erro nós sabemos que qualquer um de nós cometemos. Isso aí como é que eu falo? É de senso comum de todas as pessoas. Nós todos sabemos que os homens aqui na Terra cometem erro. O problema de vocês não são erros. O problema de vocês são, primeiramente, heresia que vocês pregam. Vocês querem que a gente ouça um ancião como Hélio Bianco falando da tribuna que o dinheiro que entrega na igreja é santo e ele faz parte da salvação e a gente não fale nada. Simplesmente engula essa heresia do tamanho de um elefante, sem nenhuma crítica. O ancião presidente ele diz que Jesus não entrou no céu. O ancião presidente que diz que a congregação cristã no Brasil é a graça de Deus. Você que diz num vídeo que o pecado sexual não é um pecado para a morte, no outro você diz que é pecado para a morte, depois no terceiro você volta atrás de novo. Uma verdadeira lambança. Os pregadores de vocês como o Silvio, o Silvano de Leme, aí nessa tribuna que você está pregando agora, dizendo em alto bom som, é prazeroso pregar bênçãos terrenas, porque vocês gostam disso, CCBiano. Ele não falou exatamente você, ele falou assim, porque muitos gostam disso. Ele está falando que é prazeroso, isso significa, ele gosta, e ele prega mesmo bênção material, porque vocês gostam. E você quer que o povo simplesmente se cale. Você sabe o que você está querendo fazer aí, Salvador? Você está querendo tampar a boca das pessoas. Ou seja, reprimir o senso crítico dela simplesmente para manobrar a massa. O seu discurso, Salvador, não é de cristão. Se eu for fazer uma análise bíblica e um comparativo, eu posso dizer, biblicamente, o seu discurso é diabólico, porque toda orientação que me ensina a ir ao contrário do que a palavra de Deus me está ensinando, eu só posso dizer que é uma orientação diabólica, porque só o diabo tem desejo de que eu não vá de encontro à palavra, que eu vá por outro caminho. É um absurdo o que você está ensinando, Salvador. Você está simplesmente, Salvador,
né, repugnando qualquer tipo de senso crítico, qualquer tipo de inteligência humana, qualquer tipo de observação das escrituras sagradas. E por que essa indignação? É porque vocês estão errados, você sabe disso. Porque se você tivesse certo, você ia ficar feliz. Você sabe por quê? Porque neste momento você estaria sendo elogiado, não criticado. Como Paulo elogiou os bereanos. Sabe por que Paulo elogiou os bereanos? Porque aquilo de forma alguma o afrontava. Por quê? Porque Paulo era o primeiro a ter compromisso com a verdade. Só que vocês dessa tribuna, em primeiro lugar, vocês proferem muita heresia. Segundo lugar, vocês distorcem a Bíblia, enganando o povo. Terceiro lugar, vocês proferem muitas falsas profecias, gerando transtornos em casas, em famílias inteiras. É por isso que você não gosta que as pessoas façam análise do que vocês estão falando. Para resolver esse problema, Salvador, é só começar a andar no caminho de Jesus Cristo, na sinceridade, na honestidade do seu discurso para com o povo, pregando o evangelho, parando com esses discursos falaciosos, tentando embrulhar as pessoas, que é o que você está fazendo agora. Você está tentando criminalizar, né? E aí você vem, né? E não percebe que esse discurso de vocês, em algum momento vocês vão julgar o próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele tecia críticas e pesadas contra o ministério da época. Só para você lembrar, no capítulo 7, Jesus Cristo diz assim: veja o que Jesus Cristo está dizendo para o ministério daquela época. O ministério, os anciões, os sacerdotes. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. O que ele está querendo dizer? Né? Quando vocês criam ordenanças, ele está falando, vocês estão criando ensinamentos, porque ordenança significa ordens. Vocês estão criando regras que são ordens, ou seja, quando é ordem, vocês obrigam o povo a obedecê-la. Tá? Então Jesus ele critica frontalmente que esses tipos de ordenança está se sobrepondo à palavra de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Jamais o que vocês inventam pode estar acima da palavra de Deus, que é justamente o que está acontecendo agora. Você, com esse falso discurso, né, criando uma espécie de moralidade para o tipo de prática de análise crítica do que vocês pregam, você está se sobrepondo à orientação bíblica que diz e elogia aqueles que comparam nas escrituras tudo o que vocês falam. Isso está na Bíblia. Inclusive lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler. Olha só o que na carta do apóstolo Paulo a Timóteo está falando para o homem que preside como um bispo. Bispo, que significa uma equivalência hoje na congregação do ancião. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, vírgula, outro assunto, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aqui eu quero apontar que tem a ver com este assunto 2 pontos nesse mesmo verso, o único verso. Primeiro ponto que ele está falando, seja irrepreensível. Aqui não está falando de erro. Aqui está falando, tem determinadas coisas, amigo, que está intrínseco ao cargo, né? E nessa parte irrepreensível, a gente atrelando ao outro adjetivo que faz a ele, apto para ensinar. Apto. E para ensinar, meu amigo, você precisa ter conhecimento bíblico. Com conhecimento bíblico, você pode errar em assuntos periféricos, né? Assunto secundário ou terciário, mas os pilares principais da igreja, a ponto de você proferir heresias, isso não, meu colega. Isso te torna inapto.
Isso prova que você, na verdade, é inapto ao ensino. Você não poderia estar na frente do povo porque você não tem conhecimento do livro que está na sua frente. E nisso a gente vai ver, isso que eu acabei de ler, 1 Timóteo, capítulo 3, né? No versículo 2. Agora, se a gente passar um capítulo à frente, capítulo 4... No capítulo 4, no versículo 13, que está aberto aqui para mim, que eu já mudei rápido, que é um capítulo à frente, olha só o que Paulo fala para Timóteo, pegando um gancho de lá do capítulo anterior, aonde fala que ele seja irrepreensível e apto a ensinar, obviamente vai estar atrelado a essa outra orientação que ele faz agora no versículo 13 do capítulo 4 de 1 aos Coríntios. Persista em ler, exortar e ensinar. Persista em ler, o que significa que adquirir conhecimento, estudo. E como que vocês vêm me falar agora, né, dando uma de coitado, como se vocês não fossem culpados pela a quantidade de barbaridade que vocês falam, ensinos tortos que vocês criam dizendo serem revelados de Deus. Deus nos fez saber, Deus nos guiou. E aí passa alguns anos, vocês passam por cima dos próprios ensinamentos que vocês dizem que são Deus, que é Deus que criou. Ou seja, o que prova que nem vocês respeitam aquilo que vocês dizem que foi Deus que revelou. Porque se vocês tivessem temor e acreditassem de verdade que o que vocês escreveram tivesse sido guiado por Deus, vocês não passariam por cima, tá? Vide ensino contra a televisão, que era do diabo, depois ela não é mais. Filmar dentro da igreja, tirar foto e etc, e etc. Vamos ver agora, né, a última passagem bíblica que eu vou apontar aqui. E na segunda carta que o apóstolo Paulo encaminhou ao Timóteo, no capítulo 3, no versículo 15. Aliás, vamos dar início no versículo 14. Ele está dizendo assim, uma orientação para uma pessoa que era, na verdade, um bispo da igreja, porque Timóteo, ele era um líder da igreja. No versículo 14 do capítulo 3 da segunda carta ao Timóteo, está falando assim: e tu, porém, permaneça naquilo que aprendeste. Olha só, permaneça naquilo que você aprendeste. De que forma que ele aprendeu? E de que fostes inteirado, sabendo de que os tem aprendido. Né? Olha só. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Paulo está exaltando o conhecimento que ele tem das sagradas escrituras. Para que ele está fazendo isso? E por que ele faz isso? Justamente na preocupação para que Timóteo não fale ou não saia proferindo heresias e barbaridades que inclusive Paulo combateu e deixou a igreja de sobreaviso para tomar cuidado, que virão homens enganadores, distorcendo o evangelho. Você está vendo aí? E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Agora olha só o efeito que tem o conhecimento das escrituras. Sabe qual que é o efeito, meu querido irmão da Congregação Cristã no Brasil? É o que Paulo vai terminar esse verso falando agora. A metade do verso em diante diz assim: que podem fazer-te sábio para a salvação. Ou seja, tornar você com mais conhecimento da salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Então, meu querido, não dá para entender um líder, né? Ainda mais esses homens de cabeça branca, que passam a impressão de que tem conhecimento bíblico, passam a impressão de que sabem o que estão falando. E olha só, isso aqui é um flagrante, né? Que eu estou apontando aqui, que esse homem está falando tudo ao contrário do que a Bíblia orienta.
Por quê? Eles estão irritados. Irritados por causa da verdade? Lógico que não. Eles estão irritados porque vira mentira em algum lugar? Lógico que não. Eles estão irritados porque viu alguém do povo proferindo alguma heresia? Lógico que não. Eles estão irritados porque eles pregam heresia, eles manipulam a massa, eles distorcem as escrituras, e isso tudo está caindo sob análise, está ficando nítido e notório para todos da congregação cristã no Brasil. É isso que está irritando eles. Ou seja, o descobrimento da nudez deles, das loucuras, do pecado, das enganações, das falsas profecias. Ao invés deles se arrependerem e se corrigirem, eles estão ficando irritados, tentando fazer com que esse comportamento pare. Por quê? Porque provavelmente vão continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E para encerrar, eu falei que eu não ia citar mais passagens bíblicas, né? Tem o provérbio que diz assim: repreenda o sábio, e ele se fará mais sábio, porque o tolo aborrece a correção. O que esse verso está querendo dizer nessa situação do Salvador Bueno? O Salvador Bueno não é sábio, porque ele não gosta da salvação. Aliás, não gosta da correção. Por isso ele nunca vai se tornar mais sábio. Porque a Bíblia está falando que o sábio, ele pega a correção. E aí ele, obviamente, ele vai se consertar. E aí ele vai se tornar mais sábio ainda. Salvador Bueno, as escrituras estão te chamando de tolo. Quando a Bíblia fala o tolo aborrece a correção, significa que ele não gosta da correção. Ele acha ruim a correção. Ele não quer ser corrigido, né? São pessoas que se irritam quando vem uma análise crítica e aponta os meus defeitos, aponta o que eu estou fazendo de errado, aponta os meus pecados, apontam os meus desvarios. Eu lamento, Salvador, porque ao invés de vocês se acertarem, ao invés de vocês usarem a crítica para se corrigirem, ao invés de vocês entrarem pelo caminho, vocês estão se levantando contra o caminho, tentando tapar o buraco da verdade para que a mentira cresça. É lamentável, pessoal, mas é isso aqui que a congregação oferece a vocês. Líderes que não gostam da correção, líderes que não têm nenhuma preocupação em ver o povo crescer espiritualmente, em conhecimento, mas eles estão preocupados apenas com a própria imagem deles. É isso. A verdade de Cristo, a palavra, seguir os conselhos, estão nem aí. Com a palavra de Deus, ele acha que é o que sai da boca dele. É isso que ele quer que você obedeça. É isso que está querendo dizer esse discurso. Vamos encerrar o áudio dele, né? Olha que o pregador se atrapalha, ele é homem. Os irmãos pensam que... Ainda que o pregador se atrapalhe, ele é homem. É que tem um monte de série de análise. Vocês viram que naquele pedacinho já teve muita coisa para falar. Em primeiro lugar, o Marsola falou naquele culto de apresentação do Euclides, que eu fiz uma análise aqui do vídeo. Ele disse que vocês não erram, Salvador. Ele disse que vocês não erram em nada, acertam em tudo. Segundo lugar, como eu já falei, aqui não está em jogo o que você erra. Erros humanos nós temos, heresias, tentar distorcer a verdade, manipular o povo, distorcendo o que a Bíblia ensina. Isso não é erro, meu querido. Isso não é erro. Isso é heresia, tá? Isso é falsidade e enganação. E com essas coisas, um cristão genuíno jamais apoia, jamais ele vai se fechar, tá? Ele vai fechar os olhos ou fechar a boca para esse tipo de abominação. Vamos ouvir. Já está acabando. Quem está pregando se eu fosse santo perfeito, eu já tinha ido embora. Não tem nada a ver, meu querido, ser santo e perfeito com o que você está ensinando para a igreja. Até porque quando você está ensinando a igreja e em algum momento você ensinou errado e você viu alguém fazer uma análise e mostrar que o que você estava fazendo é errado, se você realmente tem compromisso com a verdade, você vai voltar no próximo culto e vai pedir perdão ou vai desfazer o que você falou e vai se corrigir. Vocês fazem isso? É óbvio que não. Ao contrário, você volta na tribuna e atira pedras na pessoa que mostrou a verdade para você, que é o que você está fazendo agora.
um absurdo essa sua orientação. Vamos ouvir. Então eu preciso me santificar ainda, porque disse Jesus na carta que mandou. Lógico que tem, meu querido. Ninguém está dizendo aqui que você é perfeito. Ninguém está falando isso aqui. A gente está falando, existe erros. Erros, aqueles erros, como é que eu costumo chamar? Erro espontâneo, ele acontece. E existe os erros que eu chamo, na verdade, erro não, pecados espontâneos. Existe o pecado premeditado, aquele que você sabe o que você está fazendo, como você está fazendo agora nessa tribuna. Você sabe que você está distorcendo a verdade. Você sabe que você está tentando manipular as pessoas. Você percebe que o erro para corrigir aí é muito grande e você acha mais fácil manipular as pessoas e tentar esconder os seus pecados. É esse o trabalho que você está fazendo aí. Vamos escrever: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Absurdo, né? Usa uma passagem bíblica que não tem nada a ver com o assunto, mas acabou rendendo aqui também até uma correção para ele. Então, meu irmão, minha irmã da Congregação Cristã no Brasil, acorda, abra os teus olhos, não caia nesse discurso. Aprenda uma coisa: palavra de Deus é as escrituras, é aquilo que está em cima daquela tribuna ali, ó. Aquilo ali é palavra de Deus. É por aquele livro que nós seremos cobrados por Deus, não é pelo que o ancião está falando. Porque, como o Salvador acabou de falar, eles erram. E no caso da congregação, eles erram muito mais do que acertam. Mas é muito, muito mais mesmo. Eu estou quase dizendo aqui que eles nunca acertam. De tanto que erra. Eles erram tanto que é só por Deus. Agora mesmo, esse homem teve a oportunidade de pedir perdão para a igreja, corrigir os erros que eles vêm cometendo, né? Pedir oração. Esse seria o primeiro passo de um grande acerto. Mas eles se recusam a dar esse passo. Sabe por quê, meu irmão? Porque eles não têm compromisso com as Escrituras Sagradas. O compromisso desses homens é única e exclusivamente com a imagem da própria igreja. Eles querem manter a imagem de que ela é uma igreja perfeita e santa, quando na verdade ela é uma igreja carregada de falsos ensinos, de hipocrisia e de muita heresia. Lamento. Sei que é duro ouvir essas coisas, mas o que eu estou dizendo é a pura verdade. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.